Vamos prestando atenção na nossa respiração, observando como nós estamos nos sentindo aqui agora nesse momento, se ajeitando. Já falamos um pouquinho a respeito daquilo que foi durante esses dias, ou como nós estamos nos sentindo ou não. Observando que existe uma fluidez nesse momento. E não importa a maneira como ela esteja acontecendo, do ar sendo inspirado e adentrando ao corpo físico, massageando todos os corpos, desde o corpo físico aos corpos sutis, e devagarzinho, carregado de gás carbônico e de energias não saudáveis para os nossos organismos, vão sendo expelidos, colocados para fora. E a natureza, através das próprias plantas, das árvores, do verde, vai reaproveitando e transformando essa energia. E eu inspiro, trazendo um ar mais novo, mais puro, para dentro do meu ser nesse momento. Sempre atento no processo da respiração. Esse é o caminho mais fácil, mais prático, para centrar, estar aqui e agora nesse momento. Para baixar as vozes da mente, que tomam conta da nossa mente nesse momento, por conta dos nossos afazeres, das nossas experiências do dia a dia, dos nossos desejos, das nossas necessidades, que fazem parte do nosso processo de estar aqui agora. Pensando nas questões de ego, nas questões de sombra, nas questões da persona, dos inconscientes que nós já estudamos até agora, até o último que foi recentemente o inconsciente angelical. Porque estamos trabalhando nesse momento a proposta de cartografia da consciência de Roberto Crema, quando estamos estudando o seu livro O Poder do Encontro. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. A cada inspiração, eu vou percebendo no meu corpo físico, o mais grosseiro, a parte de mim que necessita ser massageada, energeticamente falando. E a cada expiração eu vou percebendo que talvez possa haver uma dificuldade de soltar o ar desta área para fora do meu corpo. Então eu volto a inspirar pelas narinas e levo o ar mentalmente para esta área do corpo que necessita desta massagem psicoenergética. Faço uma pausa, permito essa energia tocar este local que necessita ser acolhido e amparado neste momento. Pausa e expiro, colocando para fora tudo aquilo que não é saudável e não faz bem para mim, aqui e agora, no estado de consciência que eu me encontro nesse momento. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. E na sua frente, mentalmente, você visualiza um portal. Como é este portal que se apresenta para você aí e agora? Ele é energético? De que material é feito esse portal? E você se permite atravessá-lo.
Neste outro lado do portal, existe você, num nível sutil de consciência, com todos os aspectos, desde persona, ego, sombra, os aspectos do inconsciente estudados até agora, se manifestando no luminoso. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Neste momento você se encontra em contato com o self individual, com o aspecto mais profundo do seu ser, na inteireza da manifestação que é permitida aqui agora para si mesmo. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. O self é. Como é ser aí e agora? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Permita-se desfrutar deste momento, desta oportunidade que a experiência lhe proporciona aqui e agora. Há aromas, perfumes. Como está o clima aí agora? Tem luz? É claro? Escuro? Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Como você se sente nesse momento? Consegue perceber que ser tudo é? E cada uma das coisas apenas está. Mas eu sou. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Se eu sou, a segurança se faz presente neste momento. A vida é eterna, a luz, a pureza, o amor, a harmonia, a paz. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Todos os elementos que compõem o meu ser estão integrados aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Que cores podem estar presentes neste local onde o self se manifesta aqui e agora? Inspira,
expira e volta a inspirar. Fluidez, fluidez, fluidez. Devagar, na fluidez do seu ser, com toda a inteireza e integração das partes no todo e do todo manifesto em cada uma das partes, eu vou saindo deste estado, atravessando o mesmo portal por onde eu adentrei minutos atrás, trazendo essa experiência para o aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Prestando atenção nas partículas energéticas do seu ser, do mais sutil ao mais denso. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Em cada etapa, em cada momento do retorno, eu sou. Inspirando e expirando, até se trazer totalmente de volta, atento e concentrado aqui agora. No seu ritmo, no seu tempo, na fluidez do seu ser. Vai se encaixando no seu corpo físico até estar totalmente de volta nesse estado de consciência, com a inteireza do seu ser. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Nada, absolutamente nada, ou tudo, absolutamente tudo, tem a mesma importância e significado para você aqui agora. Quando quiser, vai abrindo os olhos. Se precisar se espreguiçar, pode se espreguiçar, se encaixar no seu corpo físico, perceber a inteireza que existe no seu ser nesse momento. Lembrando que cada um é um ser, indivíduo, na constelação do todo, onde estamos interligados na nossa inteireza uns com os outros, presentes aqui agora ou não na tarde de hoje, nesta sala virtual que nos convida a trabalhar nesta tarde pela cartografia da consciência de Roberto Crema, o luminoso, e a partir disso a verificação
de todos os estados de manifestação da consciência, para que nós possamos fazer a integração desses estudos na nossa holopraxis. Quem quer, precisa ou necessita falar, compartilhar qualquer coisa que julgue ser importante nesse momento, com base na experiência vivenciada nesse momento. Fala, Kelly. Eu achei muito gostosa essa sensação quando você até repetiu, né, bastante vezes a palavra fluidez, né? Assim, nossa, o que é essa fluidez, né? Que acho que assim é aquilo que no próprio dia a dia é uma coisa difícil da gente vivenciar, sentir, né? Aquilo de parar e pensar nessa possibilidade de fluidez e conseguir chegar um pouquinho próximo do que seja esse estado, né? Para mim vinha uma coisa, sabe como se fosse uma dança, aquela coisa assim, que é suave, que é harmônico, que é leve, que é colorido. Nas cores, veio para mim muito aquela coisa do furta-cor, sabe? Que são aquelas cores que se misturam, assim. E as coisas claras, mas assim, não aquele claro que incomoda, né? Porque às vezes tem aquele claro que também ofusca, né? Então, assim, uma coisa leve, né? Assim, nossa, assim, essa fluidez que deve ser uma coisa, eu acho que um fragmento de percepção dessa fluidez já é uma coisa tão boa, né? Imagine esse estado mais permanente, né? Então, eu achei muito gostosa, né, a sensação mesmo, e essa experiência dessa leveza, né, assim, aquilo que está encaixado, né, que tem harmonia, né, então, muito bom. Então, é isso. Obrigado por compartilhar, Kelly. Rê. Oi, então, quando começou, eu só consegui visualizar assim uma cor verde que parecia uma névoa, né? E quando você falou para adentrar o portal, né? Eu continuei caminhando dentro dessa névoa verde, não tinha assim nenhuma separação, nenhuma porta, algum arco, alguma coisa assim que simbolizasse alguma passagem. Era tudo a mesma coisa. E para mim tudo era energia, não tinha nada tinha forma, era só uma cor verde clara, assim que simbolizava assim, uma leveza e ao mesmo tempo uma energia, né? Mas tudo fluía, assim, eu consegui, assim, como se eu tivesse me vendo no espelho, mas eu me vi, assim, o meu lado sombra, do outro lado. Na minha frente tinha o meu lado sombra, né? Os meus traumas, as minhas desilusões, decepções, né? Mas aquilo eu enxergava assim, com tanta naturalidade, tranquilidade e, e leveza que, assim, sabe? Como se fosse assim, uma coisa natural da vida, né? Eu não sou ruim, mas eu também não sou perfeita, né? Eu tenho essa polaridade, né? Uns momentos negativos, outros momentos positivos no meu ser.
E eu conseguia olhar isso com uma leveza, com uma tranquilidade, como se fizesse parte integral do meu eu, né? E foi muito gostoso essa leveza toda. E quando você pediu para voltar, engraçado que eu não virei as costas e saí, eu fiquei andando de ré, né? Até eu sentar aqui na cadeira que eu tô sentada. Foi muito engraçado, não foi uma coisa assim que eu virei e fui andar para outro lado. Eu fiquei andando de ré até eu sentar aqui na cadeira que eu estou sentada aqui para participar dessa reunião. Foi muito gostoso essa leveza e esse olhar dos dois lados, dessa polaridade. Só isso. Obrigado por compartilhar, Rê. Retinha? Foi muito interessante, né, o processo inteiro. E uma coisa, nossa, a sensação foi, não sei falar exatamente o que foi, mas quando passou no portal, né, ele era largo e ele tinha uma materialidade X, né? E é engraçado porque eu tinha vontade de ficar ali um tempão. Aí você falou, passa, né, ele. E eu não consegui passar. Até a minha natureza virar a natureza do portal. E daí eu pude entrar, né? E assim, nossa, é uma sensação física, assim, deliciosa. Deliciosa, de uma suavidade, assim, sabe, de uma delicadeza. Você fala assim, eu não quero voltar nunca mais. Mas nós estamos aqui, né? Nós temos corpo físico. Então nós vamos voltar para nossa personinha, para nossa sombrinha, né? Nós vamos lá no primeiro patamar, na primeira consciência, né? Mas foi um presente. E também quero aproveitar e falar, eu vou sair mesmo às 4, e lá agora eu verifiquei, são 4 horas de debate, então não vou voltar hoje, tá bom? Então, ó, depois eu escuto. Tomara que você tenha um encontro maravilhoso na tarde de hoje, Rita. Todos Tá? nós. Uhum, uhum. E é bom, sabe por quê? Quem sabe você vai aprender um monte de outras tantas coisas, depois você traz para a gente compartilhar, né? Assim, a sua riqueza de informações. Não, quer ver? Deixa eu ler aqui, ó. É o André Sponville, esqueci o nome da artista, a Adriana Abramovic Tá? e o Salomon, Tá. Andrew Salomon, que vão ser uma maratona para falar sobre o ser humano. Ótimo. Né? Tudo completa, tudo se Na verdade, interliga. para falar enfim, aí eu posso depois contar para vocês como foi. No Por WhatsApp. favor, com Vai certeza. ser bem interessante, tá bom? Então, Tá. super mega obrigada e bom encontro para todos nós, né? Para todos nós, tá? Que o seu também seja maravilhoso lá, tá? E ainda bem que eu entrei, Que estou bom, muito que bom. feliz. Mas ainda não vou sair, só vou sair quando começar lá. A hora que você quiser, e se você quiser ficar conectada, e se quiser voltar depois, você fica super à vontade, tá? Má, Então, na hora que você falou do portal, eu vi assim, um portal luminoso, um portal a cor era amarela, inteiro amarelo, e as luzes, né, resplandeciam em volta, como se saíssem fachos de luz dele. Eu atravessei esse portal e adentrei num um jardim muito florido, com cores assim, com flores violeta, um tom de amarelo, um tom de vermelho, mas aquele vermelho mais fechado, mais rubro.
E assim, e fiquei andando por esse jardim, árvores, uma macieira. Eu nunca vi árvore da maçã. Eu não sei como ela é, mas eu vi uma macieira ali com as maçãzinhas penduradas. E assim, o que eu senti foi muito conforto, muita plenitude, muita paz. É assim, aquela coisa de estar comigo. Eu me senti dentro de mim, estando comigo mesmo. Eu acho que bem colocado pela Regina, com os acertos e com os erros, né? Da semana toda que atravessou, fiz certo, fiz errado, fiz certo, fiz errado. Então, é assim, tipo, a sensação que eu tive é assim, eu me aceito do jeito que eu sou, entendeu? Eu me aceito do jeito que eu sou, com os meus erros, com as minhas irritações, com as minhas perturbações, mas também com o meu lado luminoso que eu tenho, entendeu? E do qual eu recebi muitas devolutivas durante a semana, né? Ah, você sempre foi muito solidária. Ah, você sempre foi muito gentil. Ah, você tem paciência para ensinar. Então, tudo isso veio nessa hora, né? Porque às vezes eu acho que a pessoa fala por uma gentileza, fala para agradar, fala sei lá por causa de quê, né? Também não estou lá dentro dela para saber por que está falando. Mas, assim, essas devolutivas foram muito importantes, foram muito significativas, né? Tipo, estou com você naquilo que você decidisse, sim, se não, eu vou continuar com você, né? Então, assim, tudo isso veio nessa hora, né? E, assim, mas eu senti assim, esse contato comigo mesmo, lá dentro de mim, o meu serzão mesmo, que nessa vida chama Maria Silvia. É isso. Que legal. Muito obrigado por compartilhar, Má. Carlinha, boa tarde. Oi. Quer falar? Está com a Oi, mão gente, levantada. saudade de vocês. Maria Silvia, vi sua mensagem ontem, 11 horas da noite, que era feriado. Eu disse, Jesus, era feriado. Estou aqui em São Paulo. E feliz de estar com vocês de novo. Eu me permiti fluir nesses últimos dias também. E acho que esse grupo realmente tem algo a mais, porque eu não participei da meditação, mas as minhas experiências todas nesses dias foram essa, de fluir. E eu vivi experiências na água. Primeiro, uma cápsula de flutuação a 37 graus de temperatura com sal, onde você fica praticamente no útero da sua mãe de novo durante 1 hora. Depois eu fui para um hotel, e nesse hotel tinha a Lagoa Encantada, que eu tive a oportunidade de andar sozinha nessa lagoa, com cores de cromoterapia, com cascatas, com tudo que você imaginar nessa meditação devia estar naquela lagoa lá. E na semana seguinte, que nessa, eu ainda fiz uma terapia de um shiatsu dentro d'água, onde uma pessoa te conduz flutuando na água, exatamente na temperatura do corpo. Então eu digo, gente, que coisa louca essa coisa da água, do reconectar-se com si mesmo e do fluir. E eu senti isso tudo que vocês falaram, sensação de estar bem, de me permitir receber aquele carinho. Se aquilo estava vindo para mim, por que eu não era merecedora daquilo, né? Então, vive esse fluir. E eu percebi muito as cores frutacor também, porque a água com a cromoterapia, ela dá uma viscosidade na água, e essa cor meio diferentona aparecia quando eu me movimentava. Então, eu me senti assim, totalmente reconectada com a minha criança interior, com a minha essência e acolhida, né? E passar por essas experiências foi muito forte, assim, muito bonito, né? Eu convidei o Vitor para fazer uma dessas experiências já, e muito transpessoal. Eu disse, gente, eu tô transpessoal demais, tudo que eu faço eu vou imaginando além da coisa. Né, e achei interessante só que teve horas em que os meus movimentos ficaram mais intensos nessa última terapia, e que eu fiquei enjoada, muito enjoada. Mônica, Só do carregador. Tá lá na tomada, só um pouquinho, filho. Não tá, não. Então, aí eu tive um mal-estar. E nesse sentido, eu me permiti também
sentir o mal-estar, né? Enjoar mesmo, dizer, nossa, mas por que esse mal-estar? E tentar trazer, né, uma coisa estranha ali. Mas quando eu estava comigo foi muito bom. Eu acho que a gente está na mesma sintonia, mesmo eu não estando aqui na meditação, de verdade. Tem algo a mais que nos conecta, que não é só, né, nossas palavras, né, Vitor? Obrigado por ter compartilhado, Carla. E uma coisa importante para a gente poder começar a reflexão da tarde de hoje. É possível vivenciar, experienciar o estado luminoso, independente da camada ou do nível de consciência que eu me encontre aqui agora. Se eu for especificamente, única e exclusivamente só persona, se eu for só persona, eu sou capaz de poder experimentar o luminoso. Se eu estiver transitando pelos lados sombrios do inconsciente que compõe o meu ser aqui agora, é possível experienciar o aspecto luminoso que habita o meu ser? Se eu tiver questões de ordem do inconsciente familiar, do vínculo que eu tenho com a relação na família onde eu estou propositalmente inserido e esta família inserida dentro de mim, para esta vivência que eu me encontro aqui agora, é possível experienciar o estado luminoso? Quando, de uma certa forma, existem aspectos simbióticos, de ligações muitas vezes kármicas de outras esferas, eu com outro encarnado, eu com consciências que transitam em outros níveis de manifestação, eu consigo experienciar o estado luminoso. Quando nós estamos trabalhando no aspecto do inconsciente coletivo ou transexistencial, aquele que vai além da própria existência, eu tenho condições de poder experienciar o estado luminoso. Quando eu estou pertencente, senhor e sabedor, conhecedor e sabedor de que faço parte de um cosmo, que eu estou inserido no inconsciente cósmico, eu consigo experienciar o aspecto luminoso no meu ser. E quando em contato com o inconsciente angelical, é fácil, é comum, é possível experienciar as vivências, as situações ditas luminosas. Nós, de uma certa forma, o tempo inteiro temos condições de poder experimentar, independente do estado que nos encontramos aqui agora, por esta cartografia de consciência que estamos estudando nesse momento, todas as manifestações desses 7 estados apresentados até ao último encontro do mês passado. Desde persona ao angelical. Mas isso não significa que pelo fato de estar mais sombrio, ou mais transcultural, ou mais familiar, ou mais cósmico, ou mais angelical, ou mais persona, mais ego, que eu não possa experienciar o estado luminoso. Quando vocês comentaram nessa pequena experiência que se permitiram se colocar na tarde de hoje, por essa condução boba, simples que foi feita intuitivamente por início da nossa centração. E foi possível poder adentrar aos aspectos que moram no self individual de cada um de nós a qualquer momento, dependendo do caminho, da metodologia que eu, pessoa, posso utilizar para mim mesmo, eu sou capaz de poder me colocar permanentemente por um tempo maior no estado luminoso. Talvez a gente não consiga permanecer lá a vida toda ainda, mas já mora a luminosidade no nosso ser, mais profundo. E só pelo fato de isto estar aí, nesta centelha, nessa possibilidade de uma sementinha que pode ser destravada, desperta, aprimorada a qualquer momento que nós sentirmos necessidade ou precisarmos fazer contato com o luminoso, nós temos condições de.
nos momentos de aflição, nos momentos de dores, nos momentos de medo, nos momentos de incerteza, nos momentos de falar, ixi, tomei esse caminho de novo e eu não deveria ter vindo por aqui, eu deveria ter feito tal coisa diferente. E olha que a minha nobre intuição ou a inspiração já havia um manifesto a possibilidade, não faça isso, mas eu fiz de novo. O luminoso também se manifesta nesse momento. Por quê? Só é possível, de uma certa forma, nós estarmos no caminho do estado de expansão de consciência, porque nós partimos da luz e nós retornamos à luz. Nós vamos fazendo o caminho da jornada do herói, se assim nós quisermos chamar pela mitologia, ou o caminho da descoberta daquilo que, através dos nossos órgãos do sentido, num mundo bitridimensional, nos convida à possibilidade de poder, através do externo, do contato, do encontro, do poder do encontro, que fazemos com o outro, mesmo que egóica ou sombriamente falando, destravar a chance do retorno para a própria essência. Quando eu caí pela primeira vez no espaço Vida e Consciência, que era assim chamado ainda, apenas como ouvinte, apenas como aluno. E eu olhei lá no palco, na primeira oportunidade de apresentação, o tio Luiz fazendo uma apresentação, eu falei, um dia eu quero chegar nesse lugar. Mas não era o lugar dele, o lugar de estar ali naquele palco, naquela situação. Eu quero ter a condição de poder perceber coisas do universo com uma mentalidade mais aberta do que aquela tacanha que eu tinha naquele momento que eu tive a oportunidade de vê-lo pela primeira vez lá no AMB, antes mesmo de poder ir para a Aldeia da Vida. Primeiro como paciente, depois como colaborador lá, como terapeuta, um dos terapeutas que atua ali na Aldeia da Vida. Quando eu encontrei na Índia a primeira vez com Dalai Lama e senti aquela emanação daquela energia que eu não sabia dizer o que era, como é que eu era capaz de poder perceber na minha estrutura ogro, bastante bege de manifestação de consciência, eu, Vitor, falando, aquela emanação que parecia que fluía numa sintonia tão elevada, e como é que eu era capaz de poder perceber aquilo? Na volta de uma das viagens à Europa, tive a oportunidade de poder adentrar a igreja de São Pedro e João Paulo II estava proferindo uma missa naquele momento. E, lamentavelmente, por bom ou por ruim, não sei, vai ver que tinha méritos de necessidade de aprendizado, sentei exatamente do lado de onde ele estava falando naquele momento. Então, dava para sentir a emanação daquilo que ele falava para aquela plateia imensa, ecoando, não sei por quanto tempo de raio, de distância, como era capaz de poder transmitir aquela energia. Mas eu, tão ogro, uma consciência tão bege, tão ordinária, tão presa às questões terrenas, às necessidades de se caso eu compro uma bicicleta, se namoro ou se vou embora para a Índia para poder me tornar monge. Assim, tudo isso de uma certa forma fluindo naquele momento, mas havia a possibilidade de fazer uma sincronia com a semente que habitava o ser. Eu não sou a coisa mais bonita do universo. Tenho muita sombra, muita sombra. Mas a gente pode lembrar, como foi dito aqui no exercício inicial por muitos de vocês, que, ok, eu vou acolher esse aspecto sombrio para fazer a integração disso na estrutura daquilo que sou neste momento, acolher, aceitar, acatar e dar a chance de poder perceber em que momentos que talvez eu não precise transitar por essa energia nesse momento. Se eu vim da luz e eu volto à luz, o estado luminoso nos acompanha 100% do tempo. Rita, você está com a mãozinha levantada, quer falar alguma coisa? Quero. Fala. Não, isso que você falou é engraçado, né? Vou mexer. Você fala, eu tenho uma sombra muito grande, né?
E que bom, né, que você tem uma sombra enorme. Porque como uma amiga me falou muitos anos atrás, uma terapeuta que eu tive, ele falou, você tem razão, Rita. A luz é do tamanho da sombra que a pessoa tem. Só que a pessoa escolhe viver na luz ou na sombra. E se a gente for pensar na semente, se a semente ficar no claro, ela não germina. Então, nós precisamos das substâncias múltiplas para a multiplicidade da existência que nós temos, né? Então, não sei, quando você estava falando, eu falei, ah, bonita, hein? Tá falando que a luz é enorme. Só para mexer, mas me veio isso, queria falar. Que legal. Tão bom quando você compartilha essas experiências, Rita, porque assim, né, é uma verdade, né? Se a gente colocar assim, até mesmo a própria sementinha de feijão, que vai ali apoiada no algodãozinho embebido em água, precisa de uma parte dela que de uma certa maneira não receba luz direta 24 horas por dia, porque senão também não vai germinar. Com certeza, né? E é interessante porque, assim, no mundo, no estado de consciência que nós nos encontramos aqui agora, onde nós estamos nesta Gaia, neste universo, né, neste planeta, neste sistema, tendo a chance e a oportunidade de poder experienciar o mundo passando para a quarta dimensão, mas não chegamos nela ainda. Passando para a quarta dimensão, mas não chegamos nela ainda. Temos vislumbres do que é possível perceber no mundo da quadridimensão, mas nós não conseguimos permanecer nele ainda. Dizem, contam as boas energias ou más, não sei, que quando nós de verdade, a Gaia, planeta Terra, passar para a regeneração, nós vibraremos da quarta para a quinta dimensão. Então, o que é que nós estamos fazendo nesse momento, já que estamos fazendo uma analogia dessas estruturas que a gente vem estudando há tanto tempo juntos? Nos preparando para sermos habitantes dessa esfera de quarta e quinta dimensão. Mas para isso é necessário fazer com que os elementos que ainda estão dormentes no nosso ser, e isso graças ao que a Rita acabou de colocar, possam de uma certa forma germinar, brotar e vir à luz da consciência. Quando a gente olha para lá para fora, hipoteticamente falando, mesmo que seja através dessa ferramenta que a gente tem hoje, que é o vídeo, estar online, parará, etc. Mas a gente está olhando lá para fora e a gente diz, nossa, o mundo está um caos. Ele não está um caos. Ele está trazendo a luz, craseado, luz da consciência, as sementes que estavam em germe e que não haviam sido germinadas e que não brotaram ainda. E quando há foco na luz, lembram disso? E Rita trouxe isso com muita sabedoria de novo. Quando há foco na luz, a sombra também se manifesta, porque ainda estamos num estado bitridimensional. Não é possível a presença da luz nesta consciência ordinária que nos encontramos sem a manifestação da própria sombra. E com muita clareza e riqueza, ela também completou uma coisa importante que é assim, já que há de haver muita luz, há muita sombra. Quando nós escutamos grandes vultos ou a caminho que de uma certa forma ainda tem um aspecto sombrio e que vem à luz da consciência como escândalo para nos mostrar essa possibilidade, são seres que também estão. Quanto mais luz está sendo aplicada naquele momento, mais sombra está sendo depurada. Então, nós precisamos ter, carinhosamente falando, um acolhimento daquilo que falávamos anteriormente, lá em outros encontros, outros episódios, que é, eu escolho ficar com você apesar de, ou eu fico com você com todas as características que te rodeiam e que fazem parte do seu ser. Porque, olha, Regina, eu gosto de você, tá? Mas eu não gosto quando você usa esse batom. Eu não aceito. Olha, Kelly, eu gosto de você, mas eu queria que você tirasse esses quadros aí de atrás da sua parede, porque eles são horrorosos.
Ué, isso é você, de uma certa forma, negar um aspecto, e desculpe a brincadeira, tanto com um como com o outro, porque não tem nada a ver, tá? Nem os quadros e nem o batom. Podem ficar despreocupadas. E eu sei que para vocês isso não significa nada, mas eu quero deixar claro porque é só um exemplo. Olha, Vitor, eu gosto que você venha, que você esteja, mas que você não use esse microfone cravejado de diamantes que você coloca para poder vir falar no nosso grupo todo encontro. Isso significa, de uma certa forma, fazer a escolha do outro e não ficar com todas as características que o outro tem. Quando eu olho lá e eu digo, eu não aceito estas características no seu ser, eu estou negando as minhas também. E aquilo que está projetado lá, projetado, que é meu, que eu coloco através do meu olhar, do meu estado de consciência, da minha possibilidade de enxergar, perceber, sentir, experienciar o mundo, o universo interno, intrapsíquico e intrapsíquico e interpsíquico, eu, de uma certa forma, eu estou dizendo que, assim, aquilo que o batom vermelho da Regina incomoda o Vitor, porque o Vitor tem alguma coisa com alguma questão específica que ele quer esconder nele. E quando a Regina se dá o direito, nesse exemplo que foi criado, de usar o batom, traz à luz da consciência de que ela se permite a coisas que talvez o Vitor não se permita. Não precisam se preocupar, porque eu nunca quis usar batom na vida, tá? Esse não é a minha praia. Sou gayzinho mesmo, mas nunca quis usar batom na vida. Então, assim, mas o que será que esse batom hipotético, que ela tem a coragem de trazer à luz da consciência, representa no aspecto luz dormente no Vitor, que ele não aceita e não assume e vem por um aspecto sombrio? E aí, dona Melanie Klein tinha toda a razão quando ela falava da inveja e da gratidão. Por quê? Porque a inveja é eu destruir no outro, ilusoriamente falando, a possibilidade daquilo que me incomoda. Porque assim eu falo, eu fico aqui sentado em cima da bosta que eu me encontro hoje, que fede, que cheira mal, mas eu não preciso sair daqui. Mas a Regina, gente, eu preciso falar para vocês. Nossa, Regina, você viu? Você viu a cor do batom que ela usa? Por que que eu preciso destruir essa imagem? Porque a Regina está empoderada, porque ela é ela mesma, porque ela se banca, porque ela está inteira naquilo que ela está vivendo. E o Vitor não tem essa condição ainda no estado sombrio, egóico e persona de trazer à luz da consciência aquilo que necessita. Então, acabando com aquilo que a Rita colocou, né, do que ela falou, as últimas palavras, é assim, bom, perfeito, eu posso fazer a escolha, eu tenho luz e sombra por onde eu quero transitar. Na sombra ou na luz? Na sombra eu vou destruir a possibilidade dos outros serem empoderados, porque me incomoda. Na luz eu olho e falo, nossa, conta para mim, como você se sente usando o batom vermelho? Aí ela fala, Vitor, hipotético, né? Vitor, deixa eu contar um segredo para você. Eu sempre tive muito problema para poder usar o batom vermelho. E eu descobri que aonde estava o meu medo estava a minha cura. Então eu resolvi simplesmente me trabalhar passando o batom vermelho para eu poder me sentir melhor. E olha, eu me sinto ótimo, eu me sinto Regina. Eu estou inteira nisso. Aí eu falo, olha, que legal. Então ela, o que ela fez? Ela foi lidar com aquilo que era o medo dela, para ela, hipoteticamente, tá, Rê? Para que de uma certa forma eu pudesse chegar também nesse caminho. Mas eu quero o batom da Regina? Não. Qual é a parte minha sombria que está escondida e que eu nego tanto? Eu queria, de uma certa forma, deixar os cabelos ficarem grisalhos. E eu não tenho coragem, porque isso, de uma certa forma, mostraria tal coisa que me faz mal. Tá, então se a Regina ensinou, hipoteticamente falando, que ela deu a cara para bater para ela mesma, para poder deixar trazer à luz aquilo que estava incomodando, mas que ela queria tanto, deixa eu ver se eu também consigo trazer à luz para mim mesmo aquilo que eu quero tanto e que eu ainda tenho medo e que me incomoda. E aí eu não vou destruir, eu vou ter gratidão, segundo a orientação de Melanie Klein. Porque eu aprendi nestas relações. Lembra que a gente está estudando? Poder do encontro, né? A cartografia da consciência é só um pedacinho, é só um capítulo dentro desse poder do encontro. E nós estamos
em encontro, porque isso facilita, acelera o nosso processo de crescimento. Porque Gaia, que é um ser vivo, que foi tema daquele Consciência ao Cubo de quinta-feira dessa semana, lá na Cultura, o quinto e último episódio da série que foi passada para vocês. Não sei se vocês assistiram, eu assisti a série toda. Quinta-feira, às 10 horas da noite, estava tendo lá Consciência ao Cubo no canal Curta, 53. E essa semana o episódio foi Gaia. E Gaia significa, é um deus que fala da vida. É a mãe, a Pachamama, né? Que de uma certa forma possibilita a possibilidade de ser fecundada pela chuva, pela luz, pelos raios, pelo sol, pela energia. Então nós estamos nessa estrutura. E esta Gaia, carinhosamente falando, ela está como um ser vivo num processo de evolução. Se nós que somos vírus, micróbios, aqui no planeta Terra, não evoluirmos, nós vamos ser expurgados e expulsos do planeta. Aliás, é isso que está acontecendo com uma grande quantidade de pessoas que estão sendo convidadas a continuar a sua morada, a sua evolução em outras moradas da casa do meu pai, como o próprio Mestre Jesus já dizia. Não cabe aqui, cabe em outro lugar. Homeless ninguém vai ficar. Não precisa se preocupar, nem que vá morar num pombal, mas homeless ninguém vai ficar. Todo mundo tem uma moradia. Então a gente pode pensar numa coisa que é assim, tudo isso que está surgindo nesse momento é para que possamos trazer à luz da nossa consciência essas sementes que ainda estavam na escuridão, na parte sombria, para que possa receber um pouco de gotas de água, de luz, mesmo ainda fechadas no escuro, para que elas possam germinar, brotar e vir à luz da consciência. Rita. Você falando, aí eu até saí rapidinho para buscar o livro lá em cima. Tem um livro do Teilhard de Chardin que eu estou lendo, que chama O Meio Divino, que nada mais é do que o nosso fluido vital. E eu não sei, você poderia ler alguma coisa? Uns parágrafos é muito chato. Pode ler. Olha que interessante o que você acabou de falar. E, contudo, nessa imensidade, né, que é o meio divino, para cada um de nós e em cada instante só há um lugar possível, a saber, aquele onde nos coloca a fidelidade constante aos deveres naturais e sobrenaturais da vida. Mas agora eu vou pular e vou para um outro negócio. Olha que interessante. Que eu acho que tem a ver também, não sei se eu tiver, mas o misticismo cristão, comparado com as principais formas revestidas historicamente pelo espírito religioso humano, pode dizer-se que ele extrai, sem lhes tomar os elementos maus ou suspeitos, tudo o que circula de mais doce e de mais forte em nossas místicas humanas. Manifesta-se nele um admirável equilíbrio entre o agir e o sofrer, entre a posse do mundo e o seu abandono, entre o gosto das coisas e o despego delas. Harmonia móvel. Não é ela a reação espontânea, natural da alma aos estímulos de um meio, não é ela a reação espontânea natural da alma aos estímulos de um meio, que é exatamente, por sua natureza e graça, aquele em que ela deve viver e desenvolver-se? Da mesma forma que no seio do meio divino, todos os murmúrios se fundem, sem se confundirem, numa única nota, que os denomina e os mantém. Aí ele coloca entre a nota seráfica, que tem a nota que tem a ver com os serafins, os anjos, sem dúvida que fascinava São Francisco. Assim também, para responder a esse apelo, todas as notas da alma põem-se a vibrar. E os seus tons múltiplos, por sua vez, refundem-se numa vibração inefavelmente simples e em todos os matizes espirituais de amor, de intelecção, de ardor e de calma, de plenitude e de êxtase, de paixão e de indiferença, de apreensão e de abandono, de repouso e de movimento. Nascem, passam e reverberam, conforme os momentos e as circunstâncias, como as inumeráveis possibilidades de uma atitude interior inexprimível e única. E olha que lindo, quer dizer, antes ele fala uma outra coisa
Desculpa, só mais isso. Ele fala assim, quer ver aqui? O meio divino só existe... O meio divino só existe incompletamente, ou mesmo não existe de modo algum para nós. Calma. As suas caudalosas águas não nos convidam a uma entrega frouxa, mas a uma luta constante para expormos a sua corrente. A energia dessas águas espera e provoca a nossa. Assim, o mundo só se ilumina de Deus reagindo ao nosso esforço. Quando pelo êxtase ou pela morte, Deus quer definitivamente sujeitar e unir a si o cristão, pode dizer-se que só o leva quando o encontra retesado no amor ou por obediência no desenrolar do seu esforço. Porque ele fala aqui o tempo inteiro que a gente tem duas instâncias, que é a material e a espiritual. Mas ele fala assim que tudo que nós fazemos no plano material é fundamental para o espiritual. Quer dizer, é a mesma coisa. Então, que a entrega, ela tem que ser, né? Então, é você viver percebendo o fluxo das águas, né? Dessas águas divinas que nos envolvem, né? E nos esforçarmos para manter no equilíbrio. Quer dizer, o que eu preciso, como eu preciso agir, né? Para que eu continue fluindo. E daí não existe regra, né? Não está nos livros, porque o que está nos livros serviu àquelas pessoas que escreveram os livros, né? E não a nós. E ele vai falar, eu vou achar uma parte, se vocês acharem interessante, que ele fala exatamente isso, né? Que das experiências, né? Dos santos, por exemplo. Ele fala que muitas vezes nós fazemos atitudes que escandalizariam todos os santos. Mas nós precisamos desta atitude para ir além deles. Né? Que é interessante. Então, essa coisa castradora, muitas vezes, das nossas religiões, né? Que não correspondem efetivamente ao religião, mas você fica tão preso em como você tem que fazer para ser bonzinho, para ser luminoso, né? E que a gente se distancia cada vez mais desse lugar, né? Então, a gente não vive nem na sombra, nem na luz. A gente vive num não lugar, né? É como se a gente construísse uma bolha, né? Um casulo que nos separa do meio divino, né? Que daí seria um casulinho mental, né? Nessa consciência mais superficial que a gente tem, né? Aí quando você falou, me veio isso, por isso que eu fui buscar o livro. Mas né? E é interessante essa coisa, né? Porque não é que ele é um ser humano como nós que escreveu um livro através da experiência dele, né? Mas para mim é muito libertador isso, né? Que você não existe uma forma, existe a sua forma. E em arte a gente fala muito isso, né? Ah, mas é horrível o trabalho que ele faz. Então, mas aquele trabalho toca as pessoas que tiveram essas experiências, né? Mas não vai tocar aqueles que não tiveram. Porque os que não tiveram não vão ter acesso a isso. Que é uma frase do como é que chama aquele cara do Solaris? Esqueci. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tarkovsky, né? Quando ele fala do processo criativo dele, ele fala mais ou menos assim, tá, gente? Na contracapa do livro. Ele fala assim: se uma ou mais pessoas que estiverem na minha plateia, né, assistindo um filme, imagina quantas centenas assistem, milhares às vezes, né? Assistem um filme, né? Ele fala assim: se uma ou mais pessoas que estiverem sentadas na plateia olharem o filme e verem coisas que viveram, mas nunca conseguiram dar palavra, o que mais eu quero da minha arte? Então, que na verdade a experiência individual de cada um de nós traz aspectos da existência que o outro nunca vai ter acesso. Que é quando o Vitor fala dessa coisa da individualidade, né? É isso, Vi? É isso. Mais ou menos? É isso. E tem uma coisa importante que me fez pensar, né? Quando o próprio Kardec, lá no livro dos Médiuns,
não me engano, ou no Livro dos Espíritos, agora não sei, mas acho que é no Livro dos Médiuns, que fazem uma pergunta lá, uma questão lá sobre a mediunidade, e ele não, né? A Pleiade dos Espíritos, através dele, responde a tantos tipos de mediunidade quantos médiums existirem. Porque para cada um é uma experiência, você vem num caminho. Imagina que você está vindo numa estrada. Como é que você pode ver, perceber, sentir, parará, do mesmo jeito que o outro que está vindo para uma outra estrada completamente diferente? Eu sou oriental, eu nasci no Oriente. Como é que eu posso enxergar o mundo a partir do foco ocidental? Ou eu sou ocidental. Por mais que a gente estude as questões orientais, eu não fui educado nesta existência, pelo menos, para poder compreender o mundo segundo a visão e a filosofia e o religário oriental. Então, é assim, a gente pode já ter tido, inclusive, outras experiências nesse outro mundo, tudo bem, nesse outro lugar. Mas há uma questão importante em relação a isso, que é assim, eu só sou capaz de poder perceber as coisas que são dadas neste momento perante aquilo que está consciente nesta circunstância, com aquilo que eu tenho para poder perceber as coisas que são cabíveis de serem percebidas. Senão elas passam imperceptíveis para mim. Se não existia aquele elemento cravado lá dentro na minha alma, no meu self, no meu ser, eu nem enxergo, eu nem consigo perceber. Por que a gente está aqui interconectado com vários planos de consciência, eu não consigo perceber as outras consciências que transitam aqui por dentro da minha sala? Porque eu não tenho, né, assim como eu não estou conectado em consciência com isto, para esse momento, não estou religado à minha natureza divina, à minha natureza cósmica, à minha natureza essencial, ao self, 100% do tempo, qualquer outra coisa que transite numa esfera diferenciada eu não vou perceber. Então não é falar de alguma coisa que está lá fora, longe, é alguma coisa que está aí, dentro da sala de cada um de vocês. E que muitas vezes a gente pode ter um arrepio, uma sensação, etc e tal, mas não ver, não perceber, não conseguir conversar com essa energia. E aí, como você vai, o que você quer, o que você precisa, a gente não faz. Uns porque tem medo, outros porque de uma certa forma acha que fazer isso é prender essa consciência dentro de casa. Cada um vai fazer a fantasia de acordo com o nível de consciência que lhe cabe no momento. Mas que essas energias estão, elas estão. Aliás, a gente só consegue fazer esta sala virtual porque há um código para entrar nela. E todo mundo se conecta, faz a conexão com aquele código. Se eu quero escutar a rádio rock, ela tem um código de frequência. Eu preciso lá sintonizar o meu aparelho para poder captar aquilo naquele momento. Se eu quero escutar a Alfa FM, eu vou ter que conectar meu aparelho naquela energia para isso. E assim nós também funcionamos. Muitas vezes nós não temos o chip, o aspecto necessário para fazer conexão com outros estados mais sutilizados de consciência. Às vezes, porque nós estamos ainda tão no mundo sombrio no sentido, né, tão consciência bege, como o Ken Wilber coloca, isso não é do Crema, é do Ken Wilber, né? Então, assim, nesse aspecto de uma consciência ordinária muito mundo bege, que não é possível conseguir atingir o púrpura, o prata e o dourado. Ela está lá dentro, ela se manifesta de alguma maneira, mas eu não consigo sentir e perceber isso nesse momento, porque eu ainda estou vibrando com muito mais intensidade naquele circuito, naquela manifestação de onda eletromagnética, energética, que é uma vibração densa e extremamente materializada. Porque matéria é energia condensada, nunca vamos esquecer disso, né? Matéria é energia, só que é uma energia condensada. Kelly, você levantou a mão? Desculpa. Fala. Não, em relação a isso, me veio à mente, né? Assim, essa coisa de vida em outros planetas, né? Então, assim, manda sonda, manda tudo aquelas coisas todas tecnológicas, né? E não se descobre nada, né? Mas não se descobre de acordo com os recursos tecnológicos que a gente tem, né? Eu fico imaginando, já pensou, né? Tem lá, sei lá, tá com um drone agora, acho que em Marte, alguma coisa assim, né? Já pensou, todos os habitantes ali de Marte, normalmente, né, estão lá presentes, mas o aparelho não capta, né? E então, pode ser também que eles nem percebam o aparelho, que eles lá também nem
recebam o aparelho, né? Também, né? Porque não tem, né? Não tem essa afinidade, né? Assim, aquilo de conseguir mesmo acessar, né? Às vezes até mesmo experiências individuais, assim, de pessoas no mesmo ambiente, coisas que algumas captam e outras não captam, né? Dessa experiência do ambiente, né? Minha cachorrinha quer participar agora também. Faz ela muito bem, tá? Deixa ela participar, tá? Filho de 4 patas tem que participar sempre, tá, gente? O meu já estava aqui, já foi lá para fora, sentar no sofá, que o papai levantou do sofá, então o sofá tá liberado para ele hoje, né? Mentira, porque a escada tá lá cobrindo, ele não pode subir no sofá, não, tá? Deixa eu ser verdadeiro. Mas é legal isso que você está falando, porque assim, veja que coisa interessante, né? A gente imagina muitas vezes que assim, a minha consciência individual é só minha até logo passar bem, e que a gente está falando de uma evolução individualista. Não, não é. É uma evolução coletiva. Individual, sim, cada um no seu estágio, no seu momento, mas é isso que vai promover a possibilidade da transformação daquilo que a gente precisa. Porque só um indivíduo evoluído não resolve nada. A gente pode pegar os mestres ascensionados. Se só eles resolvessem toda a situação, a gente não precisaria fazer absolutamente nada, né? Vamos dar a mão para ele, jantar com ele essa noite e participar da Santa Ceia e está tudo resolvido. Mas não é assim. Quer dizer, né, eles serviram como caminho para que a gente possa se espelhar, carinhosamente falando, para trilhar uma jornada menos pedregosa. Não, falei uma mentira, gente, porque pedregosa ela até vai ser, mas menos errônea, né? Porque assim que ela faça mais sentido e significado para um caminho para mais rápido nós conseguimos chegar onde nós necessitamos. E por que que a gente ainda precisa de um caminho lá fora? Em outros episódios, talvez lá de cinema transpessoal, ou mesmo já discutindo a literatura do Crema, ou alguma coisa nesse sentido da psicologia transpessoal, a gente já falou disso. Por que que a gente precisa de alguém lá fora para servir como mestre? Porque nós somos cegos, gente. A gente não enxerga. E dependendo da clareza ou não, da franqueza que existe no nosso ser, na nossa alma, no nosso self, nós encontramos um mestre mais lúcido ou um mestre mais egóico, ególatra. O universo permite que isso aconteça, nós já discutimos isso aqui. Quando o assistido chega na casa espírita e o médium que vai receber ele lá no atendimento fraterno está fora da casinha naquele dia. Bebeu todas, não fez descer direito lá ou subir direito a conexão com os nobres amigos espirituais mentores. E aí o assistido que é necessitado, sim, ninguém está negando, a equipe espiritual permite que ele vá sentar ali na mesinha daquele atendente que está fora da casinha, que está 13, xalau, etc e tal. Mas por que que acontece isso? Porque lá dentro, na essência daquele assistido, não é só por uma presença de obsessor, gente, porque obsessor é consequência, não é causa. Tudo bem? Então, porque lá dentro, na essência daquele assistido, ainda há uma parte ególatra, egóica, bastante dura e rígida, necessitando ser dissolvida. E como ele mesmo não está fiel a si mesmo, não é ao externo, não, a si mesmo na proposta, cai lá na mão de um atendente que vai falar uma bobagem qualquer para ele poder seguir um caminho. Se houvesse méritos pelo grau de evolução moral e espiritual e de consciência daquele indivíduo, ele não seria levado para a mesa daquele atendente. Ou naquele cara que está dando passe naquele momento, ai, que horas que eu vou acabar esse trabalho hoje para eu poder comer a pizza e tomar todas? Não é porque espírita não bebe, bebe sim, tá? Mas não na hora do trabalho. Então, assim, né? Então, assim, que horas que eu vou poder sair daqui do trabalho e tomar todas? E, gente, acontece isso, não acontece? Estou falando alguma mentira? Acontece. A gente mesmo vai para um médico, para uma terapia, para etc e tal, que o terapeuta, que o médico, que o fisioterapeuta, etc e tal, tá fora da casinha, tá xalau naquele dia, naquele momento. Ele estava ótimo até aquela hora. Quando é para atender a gente, ele fica mal. Ah, mas isso é influência do obsessor. Sim, pode até ser. Mas o que nasceu primeiro? O estado de consciência que a gente vibra.
Porque senão, pelo menos aquele médico, aquele terapeuta, aquele profissional não entraria em contato com aquele irmãozinho necessitado. Ele saberia discernir isto. Isso é estado de consciência. Então, por que estamos falando a respeito disso? Porque a gente vai ter exatamente aquilo que a gente precisa. E quando a gente fala isso, não é precisa no sentido para atender o meu alívio e as minhas verdadeiras necessidades. Porque ninguém vai tirar nada de ninguém daquilo que não há prontidão no outro para poder ser retirado. Tirar significa eu inferir no processo kármico, dármico do outro. No livre-arbítrio, nas escolhas que o outro fez. Como o terapeuta pode chegar, por exemplo, para o paciente e dizer, olha, a partir de hoje você tem que fazer só assim, só isso, papapá, papapá, papapá. Se não fizer, não precisa voltar mais aqui, tá? Eu estou desrespeitando a possibilidade daquilo que o paciente, aspas, né, que está paciente, mas é cliente, né, porque ele é mais ativo do que paciente, né, é assim, de uma certa forma esteja necessitando naquele momento. E às vezes a gente faz isso, gente. Essa semana mesmo eu ouvi um caso, eu só não posso citar o nome, porque é uma pessoa bem conhecida, mas assim, em atendimento, em psicoterapia online, que é assim que a gente está trabalhando agora, né? De uma mãe, de um filho já de 28 anos de idade, eu atendo a mãe, eu não conheço esse filho, que ela dizia assim, eu aproveitei a oportunidade, porque eu como sou médium, ela dizendo, né, eu como sou médium, eu aproveitei a oportunidade daquilo que eu intuí, que eu senti, então eu aproveitei para poder educar o meu filho, ela é oriental, como o meu filho, de uma certa forma, trabalhando, mesmo que home office hoje, ele estava dormindo até as 11 horas da manhã. Aí eu falei assim para ela, fulana, espera um pouquinho, ó. Você sabe se ele tinha feito um acordo com a empresa, que naquele dia ele podia entrar mais tarde? Outra, qual é o seu padrão de ação e de comportamento, de pensar e de sentir? Na sua cabecinha, lá pelo inconsciente familiar, na sua cultura oriental, você acha que você tem que estar pronta às 5 horas da manhã. Porque você é descendente de japonês. Então você tem que estar pronta às 5 horas da manhã. Como é que meu filho pode, no cargo que ele ocupa hoje, 11 horas da manhã ainda está dormindo? Você quis ir lá educá-lo ou você foi lidar com uma situação que estava inflamando e te incomodando o seu ego? Como se o outro não tivesse condições de poder seguir o caminho dele, como se a vida também, de uma certa maneira, não fosse agir perante aquilo que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Mas é meu filho. Seu? Que bom, nossa. Tem uma vaga aí na sua casa que eu estou precisando ser reeducado. Posso ir aí para sua casa? Eu falei para ela ontem. Posso ir aí para sua casa? Então você acaba de me reeducar. Ô, Vitor, Fala. só uma observação rapidinho, né? Eu acho que tem muita coisa hoje, principalmente do pessoal que é mais jovem, né? Que assim, que são outras relações com o trabalho, né? Mesmo em relação a essas formalidades todas, de horário, tudo, né? E eu me lembro também que eu atendi um rapaz que ele tinha esses dilemas todos, né? Então, assim, porque ele trabalhava em horários que, às vezes, assim, era mais tarde, e aí ele dormia até mais tarde, e aí ele ficava muito mal depois com isso tudo, né? E aí eu falava para ele, eu falei assim, olha, a gente está muito apegado àquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Se acordar um pouquinho mais tarde, Deus não vai ajudar, né? Então, né? Porque assim, são essas coisas, né? Que coletivamente a gente foi vivendo numa determinada época. Hoje existe uma abertura para outras coisas, né? Acho que até um sentido do que é ser produtivo, né? O que é essas ligações do trabalho como realização também, né? De pensar que o próprio trabalho ele é importante para essa realização deste ser, né? Então, eu sempre peço assim nas minhas orações, porque enfim, como eu tenho filhos jovens, né? E como a Ritinha, são todos filhos que foram para a área artística, né? Então, assim, rezo para eles, assim, que eles realizem aquilo que é deles, né? Aquilo que é o propósito de vida deles. E que eles encontrem aí aquilo que é necessário e que contribua para essa realização.
né? Que é o caminho deles, não é o meu caminho, não é o caminho do pai deles, mas é o caminho individual mesmo de cada um, né? Ainda há um padrão que rodeia o nosso arquétipo do inconsciente transcultural, transexistencial e mesmo simbiótico ou familiar, inclusive. Olha quantos inconscientes a gente está trabalhando nesse momento, que rezam essa possibilidade, que é assim, né? Eu estou mãe, eu estou pai, então você é minha responsabilidade. Mas responsabilidade até onde, no quê? Se somos indivíduos. Tudo bem, eu posso estar aqui para te orientar, para poder determinar e colocar limites para um monte de coisa, sempre dependendo da idade, do estado mental e de consciência de cada um dos filhos. Mas lembrando também uma coisa importante, que é aquilo que você falou, Kelly, com muita sabedoria. Há uma individualidade, é uma necessidade do outro. O que o outro veio aqui fazer? Ele veio aqui me satisfazer, né? É a inveja e gratidão lá de novo, tudo bem? Ou de uma certa forma, ele veio para poder ter as condições necessárias de aprendizado para ele, para mim também é um aprendizado estar como mãe ou como pai ou como educador nesse momento ou terapeuta, e a partir disso permitir que o outro siga o caminho que é da essência dele. Não é para corresponder às minhas expectativas. Muitas vezes até frustradas e projetadas em cima do outro. Daquilo que eu não fui, que eu fico determinando que o outro faça. E aí é pior, né? Porque olha quanta sujeira a gente está trazendo à luz. A hipocrisia, a falsidade, a não moral e etc e tal. Mas é legal isso que você está falando. Rita, Kelly, você ia completar alguma coisa? Desculpa. Não? Tá. Rita, você ainda está com a mão levantada. Não? Não? Tá, tá. Você está com a mão levantada. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Vai? Por favor. Não, eu pensei um monte de coisa. Vocês vão falando, minha cabeça... só isso que a Kelly falou dos filhos, né, das novas gerações, eu pus assim, eu vou voltar no retrocesso. As gerações mais novas são mais fluídicas, né? Elas se escutam mais. Para mim, elas são o início de um novo ciclo, que daí a gente pode usar, todo mundo quer essa moda do termo quântico, né? Na verdade, porque a raiz é que nada tem determinação anterior ao acontecido, né? A determinação se dá no acontecido. Então, essas gerações, elas são assim, eu tô lá, o cara tá fazendo, tá trabalhando com administração, adoro o que faz, né? A empresa é maravilhosa, e de repente assim, mudei de empresa. Ué, o que aconteceu? 2 anos, já não tinha nada para aprender lá, né? E nós viemos, que é o tal, né? Que tem vários exemplos, né? Que dos Das caras que gerações? escrevem livro, vai. Ah. Né? Que nós somos de uma geração que a raiz é fixa, não é uma raiz aérea. Então, para a gente é difícil entender, porque a gente precisa desenterrar a raiz e deixá-la ser aérea. Quer dizer, a aérea ela vai para qualquer lugar, ela vai para debaixo da terra, para cima do muro, para qualquer lugar, né? Então, eu acho que essas gerações mais novas elas já vêm com mais prontidão, né? Então, para a gente elas aparecem vazias em muitas instâncias, né? Que às vezes você tem uma sensação, fala, ai meu Deus, aonde vai dar isso? E daí quando você vê algumas ações, fala assim, coitado de quem for dar aula para esse povo, se for da geração passada, né? Porque não vai dar conta, né? Mas por essa instância, né? Assim, que a gente trabalha com coisas fixas e eles só com coisa móvel, né? Parece, dá a sensação. Aí, quando você falou... eu achei interessante, assim, me ver uma coisa, quando você falou aquela coisa, a gente está lá pensando na pizza, né? E é engraçado porque eu falo assim, é porque eu falei a última coisa que me veio, tá? Então eu estou retrocedendo. Porque nós fixamos fazeres. Então, por exemplo, eu vou lá dar P3E de sexta-feira, né? Eu tenho um compromisso com isso. Tem um monte de gente, né? Ali que depende também de mim, porque a gente configurou aquilo, achou legal e está fazendo, que é o que a Maria Silvia mudou essa semana, né? De alguma maneira, né? Esse status quo. Por quê? Porque você vai lá, não se sente bem, né? E daí você pensa na pizza, você pensa, na conta que você parou de pagar, e daí você se cobra, não, ai meu Deus, estou me desconcentrando, né? Não vou fazer o meu trabalho direito, né? E daí eu fiquei pensando, né?
que é o que a gente fala, vocês na área de vocês falam sempre, né? Que é daí, nesse momento acontece o desequilíbrio, porque existe uma luta entre aquilo que eu sei do comportamento que eu deveria ter e do comportamento que eu estou vivendo, né? E daí o grande barato é para que esse desequilíbrio está acontecendo? E às vezes a gente demora. Eu sou uma que demora muito para resolver, sabe, Maria Silvia? A atitude, porque eu fico me cobrando, não. Eu também. Exatamente, eu sei. Então, assim, mas por que eu fiquei pensando? Porque aquilo, às vezes, morreu na gente, não significa mais nada. Então, aquilo você vai para lá e você não tem ligação, sabe? Não tem nenhuma ventosa que te liga. Então, você dispersa mesmo. Ou aquilo te exige que você saia da sua zona de conforto e tome atitudes que às vezes não são nem prazerosas nem para você, nem para quem te cerca, né? Então, aonde está, né? Que é muito tênue, né? Daí, quando você falou de contexto Oriente e Ocidente, porque eu, né, assim, eu sempre falo, para a arte é muito importante essa consciência, né? Que você é um ser individual, único, e que só você expressa. Porque essa é a diferença do artesão para o artista, né? Que o artista que executa o seu próprio trabalho, ele tem as coisas fixas, que são as técnicas, né? Mas tem o que é fluido, que é a única pessoa para falar, por exemplo, sobre o amor. Daquele jeito é aquela pessoa. Ninguém mais vai falar como ele. Os outros podem imitar, daí vira artesão. Porque daí você copia, você não está no estado criativo. O estado criativo é única e exclusivamente um estado de escuta fina para os seus movimentos internos, né? E como isso acontece? Olha, por isso que é tão difícil a gente é mágico a gente ser um ser social, mas ao mesmo tempo é muito difícil, principalmente quando a gente lida com poder, né, com as hierarquias todas que nós ainda vivemos, né? Que assim, o contexto que a gente sempre fala do contexto grande, né, Oriente e Ocidente. Mas e os contextos eles vão diminuindo. Ah, nós somos todos ocidentais. Mas nós somos ocidentais da Europa? Não, das Américas. Ah, das Américas, legal, mas que América? A do Norte, a Central, a do Sul? Ah, do Sul. Ah, legal, da do Sul? Ah, então você fala espanhol? Não, eu sou do único país que fala português, né? Não, mas o que você fala não é português, o que você fala é outra coisa, né? Então também tem um deslocamento. Então a gente tem um desligamento da nossa raiz de colônia, né? Porque a gente se apropriou e transformou, né? Que é um poder do brasileiro, né? Por isso que a gente é uma raça que todo mundo tem medo e quer que a gente continue em massa de manobra, né? Aí eu, por exemplo, sei lá, eu nasci em São Paulo, capital, né? A Vivi que está dividindo aqui nasceu na Bahia, né? Então nós temos princípio, tudo diferente. Fora isso, então, por exemplo, quem mais nasceu em São Paulo? Ah, eu, Vitor, sei lá, quem mais, né? Aí, mas por que a gente é tão diferente, né? Porque você nasceu num determinado hospital, numa determinada hora, com uma determinada mãe, por um determinado médico, num determinado contexto, né? E daí você foi morar num determinado bairro. Ah, mas tem muita gente que mora no meu bairro, então. Mas na sua casa mora você e só os que estão com você, né? Então vai diminuindo, 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 diminuindo. Por isso que é tão rico a troca. Porque a única pessoa que pode falar aquilo que tem vontade de falar, né, Regina? É você. E você tem que expressar, porque você deixa de dar a oportunidade para que o outro aprenda com o seu olhar, né? Então você está sendo egoísta, não generosa, porque a gente tem medo. Eu tenho medo, por isso que eu posso falar. Fiquei quieta há muito tempo, mas nesse grupo eu consigo falar. O Vitor me conhece, então ele sabe. Então, aí, assim, uma coisa que na arte fala, né? Eu só falo porque isso é do meu métier. Então, só podemos falar daquilo que conhecemos ou imaginamos. A gente não pode falar, sentir nada do que a gente não... E se a gente sentiu, ou se veio na nossa cabeça, é porque aquilo já existe em mim.
Você pode não ter trazido para a consciência mais superficial, mas aquilo já existe e a gente renega, porque a cultura manda renegar, porque qualquer coisa manda, isso é errado, o que você está sentindo, porque ninguém conhece, então todo mundo tem medo, né? Então, e daí eu pensei, né, o outro às vezes parece maior ou menor que a gente, apenas por ser outro universo perceptivo. Por isso que é a individualidade, né, Vi? Embora nós sejamos coletivos, porque somos todos seres humanos, e no caso de nós, encarnados no planeta Terra, né? Então, a gente tem um contexto geral que é único, né? E isso que nos une. Então, quando a gente lê as mandalas, o mandala, né? É o que a gente faz. A gente possibilita uns aos outros aqui, né? A abertura de umas aberturas, sabe? Abre uma janela, uma porta, sei lá, de outros modos de consciência, né? Os outros modos de ver a mesma coisa. Né? Porque, então, assim, se apareceu é porque já está no indivíduo, né? Mas a gente ainda não se apropriou. Então, quando você escuta, por exemplo, sei lá, eu escuto o Vitor, a Kelly, a Vanessa, ela falar, e eu não tenho ideia do que ela está falando, é porque aquilo não fez parte ainda do meu repertório. Só que se aquilo me toca, me põe... A gente, no teatro, a gente falava a emoção, né? Que é em ação. Se aquilo te coloca em ação, em alguma instância, pode ser por amor, por raiva, por ódio, ai, que legal isso, por qualquer instância, né? Isso te movimentou, então isso rompeu uma coisa que estava cristalizada e abriu numa nova possibilidade, que a gente já pode aproveitar ou não, né? Então é interessante, né? Porque né, o exercício da leitura, que eu infelizmente eu tive que sair a semana passada, mas é extremamente rico, né? Porque você, assim, quando alguém fala depois ou antes de você, né? Primeiro vai te alimentando, aí você sente vontade de falar. Aí o que fala depois te alimenta diferente, daí você tem vontade de falar. Porque você vai enxergando coisas diferentes, porque o outro empresta para você a percepção dele, né? E isso é tão mágico. E eu fiquei pensando agora, né? Se isso é verdade, assim, se isso não é uma verdade, mas se isso é uma experiência real, não existe ruim ou bom, né? Entende? Assim, o que você fala, é a sombra, porque isso está entalado lá. Não é que está entalado. Assim, não, olha para aquilo. Agora que eu entendi, porque eu estou lendo, né, bastante coisa agora da área e tal. E agora, ouvindo vocês e pensando, eu falei assim, mas tá ali. Aquilo não existe, não tem juízo de valor. O juízo de valor é porque você aceitou, como eu chamo assim, que a gente tem dois tipos de conhecimento. Eu falava para os meus alunos, um que é o conhecimento adesivo, né? E o outro que é o conhecimento pela experiência, que esse ninguém te tira, esse é seu. A pessoa pode falar que você está errado, você fala assim, bom, mas eu vivi, eu posso não saber explicar, mas, né? Não é mentira. E o outro é adesivo. E a gente vive muito mais com o conhecimento adesivo do que com o conhecimento da experiência. O adesivo, por que eu chamo de adesivo? São aqueles conhecimentos que você vai tomando banho e solta. Né? E quando solta, você tem que estar grudar de novo, se for importante como valor para o grupo que você está inserido. Entendeu? Mas não é seu. Ele só está adesivando você. A psicologia transpessoal, antes que você continue. Não, já acabei. Tá. Mas assim, a psicologia transpessoal tem uma função importante com duas coisas que fazem parte, são premissas, tudo bem? É assim, eu não posso trabalhar só o conhecimento e nem só a sabedoria. Como é que eu transformo o conhecimento em sabedoria? Quando eu vou para a parte prática. E como a parte prática ela está sempre embasada no nível de consciência de quem pratica, do artista que constrói a obra, né? Tudo bem? Então a gente pode pensar numa possibilidade que é assim: eu não tenho como inferir na sua realidade. Por quê? Porque a experiência é única. Por que que eles costumam brincar com essa questão? Porque eu só consigo transformar o conhecimento em sabedoria na hora que eu coloco ele na minha prática.
E uma das premissas da própria psicologia transpessoal é a parte prática. Quem conheceu o Léo Matos, né, que foi um dos... A minha formação está toda embasada nele, tá? E assim, que foi o maior professor que eu tive dentro da psicologia transpessoal. Depois eu fui conhecer a equipe da Márcia Taboni, a equipe da Vera Saldanha, da Eliana Bertolucci, que são outras vertentes de trabalho, tá? Mas assim, o Léo, ele foi formado no Oriente. Então a visão dele era embora ele fosse ocidental mineiro, tudo bem, né, do interior de Minas, mas assim, ele foi viver no Oriente. A base dele era uma característica de que assim, é só através da prática que eu consigo aquilo que eu preciso. Tudo bem? Então, assim, não adianta eu saber todos os significados no trabalho com mandala, que é a base do nosso grupo. Tudo bem? Eu saber todos os significados de toda a simbologia, de todas as cores, do traço rachuriado, do traço liso, do traço preenchido, saber tudo isso e eu, de uma certa forma, não fazer uso dessa ferramenta para mim. Porque eu sou um ótimo teórico, eu sou, como você falou, com muita sabedoria, eu sou um conhecedor. Agora, sabedor não. Porque sábio é aquele que pratica. Então, o grande X da questão é como é que eu trago, por isso que eu sempre pego muito no pé, não é porque eu quero ser chato, não. É porque a minha formação está com esta base. Como é que eu coloco isso na minha prática? Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu vou, sei lá, o que eu recebi outro dia, tá? Eu sou judeu, eu vou lá no culto lá na igreja judaica e eu sigo lá o rabino XPTO, com todo respeito, com muito respeito, né? Porque eu não quero citar o nome do rabino, e assim, eu vou estudar a Torá, parará, etc. Tal. Tá. Se isso para mim é só um conceito teórico, eu pouco tenho para poder ajudar. O que eu preciso fazer? Dá para eu ir assistir um culto? Dá para eu saber como pensa o judeu? Dá para eu entender como está a mente desse judeu? Qual é o significado? Por que eu preciso ir lá, de uma certa forma, estudar lá junto com o rabino mais experiente, com o sábio dos sábios, para eu poder me formar lá no momento do bar mitzvah, tudo bem? A possibilidade de eu ser um iniciático dentro daquela teoria, daquela filosofia do religare. Se eu não compreendo essas coisas, eu posso inferir com o meu critério de julgamento e com a filosofia e com a premissa que eu utilizo para o meu religare em cima daquilo que para o outro não vai fazer sentido e significado nenhum. Então, vou voltar para a questão fundamental. Chegou o judeu no consultório, amigo, está na hora de você ir para o judaísmo. Alguém falou que é para você trocar de religião, é isso que eu estou dizendo? Não, não. Mas eu preciso ir lá conhecer, eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso que a pessoa me conte como é essa vivência, o que é ter uma mãe judia, ortodoxa, né? Tudo bem que as coisas também evoluem nas tradições e nesta também, porque tem os judeus ortodoxos e aqueles que já conseguiram avançar para algum outro espaço que eu não sei se está certo ou errado, mas que estão vivendo uma outra sintonia, por exemplo, com a tradição judaica. Eu recebi um muçulmano. Gente, se eu não entender o que ele está fazendo, eu vou olhar para ele e falar, filhinho, você está passando mal. E não posso, por quê? Porque aquilo faz parte do religare dele, está no arquétipo do inconsciente transcultural, transexistencial, cósmico, familiar, de tudo isso que você, Rita, colocou até agora. E é nessa estrutura, carinhosamente falando, que a gente vai dar condições para o outro poder seguir o caminho dele, não o meu. E eu mesmo, Vitor, cometi muitos erros, eu assumo, muitos erros, tentando trazer você para dentro da minha tradição, da minha filosofia, porque eu achava que esse era o caminho, a verdade e a vida. Mas o caminho, a verdade e a vida é aquele que faz sentido e significado e que toca a sua essência, o seu self. Se para você tem que ir lá e bater cabeça e tocar tambor, é isso que você tem que fazer. Se para você é ser ateu, é ser ateu. Se para você, de uma certa forma, é professar o evangelho dentro de uma igreja evangélica, é dentro da igreja evangélica. E eu preciso me predispor, sim, a ir lá saber como é que a coisa funciona, porque senão eu fico teórico e com os meus preconceitos acesos. Porque o bispo tal, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. A gente já tem dentro da nossa própria filosofia, tradição do religare. Não tem os nossos questionamentos.
Você imagina, então, quando a gente vai com esses questionamentos para olhar para o religare do outro. Mais chato a gente fica ainda. Estar transitando na psicologia transpessoal tem uma coisa, e eu vou defender essa escola porque é a escola que eu sigo hoje, mas ela não é a melhor, nem a mais potente, porque, aliás, essa só é a 4ª força de psicologia, e o Ken Wilber já chegou na 6ª. Então, assim, calma. Nós só estamos na 4ª força de psicologia. Nem é a mais top performance assim. Tudo bem? Mas, já que é esta que a gente vem estudando, então eu tenho que brincar com a possibilidade do que ela me permite, porque essa me toca de algum jeito, na essência. Eu acredito nas premissas dela. É por isso que eu enveredei para a psicologia transpessoal com autenticidade. Porque quando eu fui buscar, eu não sabia o que era ela, o que ela trabalhava, etc. Então, fui aprendendo e conhecendo. Mas, entendendo as premissas, eu fico com as premissas do que ela de verdade toca e elas fazem sentido para mim. Uma das coisas fundamentais é isso. É que, como nós estamos falando de um processo de crescimento duplo, porque são 2 horas de terapia, porque 1 hora é sua, outra é minha. Brincando, tudo bem? É que nas 2 horas nós estamos trabalhando 2 personalidades, pelo menos. A sua cliente e a minha terapeuta. E para mim, terapeuta, mais importante é a minha terapeuta, não é a sua cliente. Claro que eu mesmo atento, 100% dedicado, se assim for uma verdade no seu caso, na figura sua que está cliente nesse momento, é para falar das suas coisas, mas as suas coisas, para mim, elas são apenas uma projeção daquilo que eu não quero, não consigo, ou já fiz a visita, etc e tal, e deixei para lá. Então chegou você como cliente para que eu pudesse olhar e perceber dentro de mim. E quando eu começo a aceitar essa possibilidade, eu percebo que eu não posso mais ficar dentro de uma única caixinha, porque caixinha nenhuma isolada tem a verdade absoluta. Haja visto que, carinhosamente falando, o universo, a consciência unitiva suprema, vulgo Deus, para as tradições que assim colocam o nome a esta consciência suprema, não permitiria que essas filosofias acontecessem. Você vai conversar com o Dalai Lama, que fez 86 anos agora, esta semana passada, que estamos aí encerrando, tá? Se ele quer ser cristão. Ele fala que não, de jeito nenhum. Se ele quer ser judeu, não, de jeito nenhum. Se ele quer ser muçulmano, não, de jeito nenhum. Ele é budista. E ele está errado? Porque ele não evoluiu ainda, né, gente? Ele não evoluiu, sabe? Ele não está no processo de evolução, é aquele estado de consciência bem bege, aliás, a laranja do safrão, que é a cor do manto que ele usa. É esse o estado de consciência dele, ele não vai para o céu, se existe um céu, ele vai queimar na fogueira do inferno, né? Porque, olha, ele só se trabalha sozinho. Eu não sei qual é a hora que o cara só se trabalha sozinho, ele está dedicado para o universo 20 horas por dia? Como ele está trabalhando só ele sozinho? Alguém pode me explicar? E outra, desculpa, tem uma outra coisa importante que é assim. Quem foi que falou que a nossa tradição é a top performance? Onde está escrito isso? Estou falando alguma bobagem? Onde é que, de uma certa forma, nós podemos nos sentir autoridades com o crachá da consciência suprema para poder dizer que este lugar é mais evoluído do que aquele? No estado de consciência que eu me encontro, eu preciso disso, não daquilo, então não dá para poder dizer nada disso. Como eu posso pegar uma criança que está com 3 anos de idade e falar, olha, você não é capaz de fazer raiz quadrada de 559, aí você é uma imbecil. Ela não tem maturidade para isso. Tudo bem? No estado de consciência que ela apresenta naquele momento, neurológica, psíquica, maturacional, fisiológica, parará, é daquilo que ela precisa. E nós, transitando dentro desta abordagem da vertente da psicologia transpessoal, sou convidado, precisar não, mas é porque senão eu fico só um teórico, tudo bem? Não me trabalho. Eu estou sendo convidado a experimentar outras vertentes. Não é para mudar a minha filosofia, a minha tradição,
mas é para poder perceber outros olhares com base naquilo que a Rita falou, com muita sabedoria aqui agora, que é assim, eu vou tomar emprestado um olhar que vai ajudar no processo do meu alavancamento de crescimento da consciência daquilo que eu sou. Eu vou falar uma coisa que eu sei que toca a todos nós. Se Jesus disser, você é budista, então você não vai receber meu amor, o budista está fudido, gente. Se o Buda falar lá em cima, né, no Nirvana, tudo bem? Se ele falar assim, você é judeu? Você não, você não quero, tá? O judeu tá fudido. As consciências que estão nas esferas ultra mega blaster atingidas já, Nirvana, Samadhi, Satori, Krishna, dá o nome que você achar mais bonito. Elas acolhem e abarcam a todos, porque cada um está num estado de consciência. E não importa qual é o caminho. O caminho é aquele que você precisa. E eu estou brincando com a questão da tradição, porque muitas vezes a gente se apodera da nossa tradição, e é isso o que carinhosamente causa aquilo que nós encontramos nas nossas devidas casas. Porque eu sou o dono do lugar, tudo bem? Eu sou o rei do boteco. Então, se você não fizer deste jeito, você não vai atingir o paraíso, não vai jantar com Jesus ao final desta existência. Ele não vai estar te esperando com um tapetinho vermelho da TAM na porta do avião, né, que eles colocavam quando o avião pousava, antigamente, né, na época do rolim. Eles estendiam o tapete vermelho, porque era top de linha, aquela companhia aérea lá naquela época. Hoje já não sei mais, mas naquela época era, tudo bem? E assim, para quê? E Jesus esperando na porta, filho, que bom que você chegou. Eu estava te esperando. Vai que eu não sou nem cristão, eu vou tomar um susto se Jesus estiver me esperando. Eu quero encontrar Maomé ou Buda. Então vamos voltar. Quando a gente tem a oportunidade de poder perceber que o outro está no caminho dele, e este caminho é útil, saudável, extremamente equilibrado para o momento que ele está passando e vivenciando naquela hora, tá tudo certo. E a gente faz uma força para tirar o outro de lá, não sofre. Respira aqui comigo, vai. Atenção aqui em mim, medita. Por quê? Não é porque eu estou tratando o sofrimento do outro, é porque o sofrimento do outro está me incomodando. Você tem que tomar 500 passes, porque, olha, gente, você vem aqui toda vez, você fala a mesma coisa, estou de saco cheio de ouvir você aqui nessa mesinha de atendente fraterno. Tô por aqui, ó. Toda vez você cai comigo, você não entendeu ainda que cai com você porque é para se trabalhar, não é o outro. O outro está só sendo um bom professor, um anjo de guarda encarnado que Deus emprestou, carinhosamente falando, para trabalhar você, desgraça. E a gente fala, não, mas eu tô com um crachá. Estou emanada na energia, na fluidez da energia de Deus em mim agora. O que você precisa de mim nesse momento, eu vou te dar e atender. Venha a mim, que eu aliviarei todas as suas dores. A gente faz isso na terapia. Vai rindo assim, a gente faz. A pessoa chegou, tá mal, perdeu alguém, tá numa situação de crise, a gente fala, posso desligar a câmera? Que essa energia pega, né? Vai que pula em cima de mim e eu não quero ficar mal. A gente já começa assim. Aí a pessoa começa a falar. A gente fala, o que eu posso fazer para poder aliviar a dor do outro? A base da psicologia transpessoal é colocar o outro em contato com a dor direta e reta. Não é tirar de lugar nenhum. Na nossa vã filosofia, nós imaginamos que nós temos que salvar o mundo. Olha, sou enviado de Deus. Beija o anel do Papa, beija o anel, beija o anel. Beija.
Aliás, gente, que filme bárbaro. Essa semana eu tive a oportunidade, eu não tinha visto ainda, tá? Deixa eu fazer um comentário. Muitos de vocês já falaram a respeito. Os Dois Papas, que filme. Eu chorei compulsivamente no final do filme, tá? Porque que filme. Se é verdade, se é mentira, se eles de verdade sentam lá para poder comemorar a Copa entre Itália e Argentina, os dois papas lá na casa onde o Papa Emérito está, ele vive ainda, né? Onde ele está lá de uma certa forma hospedado e etc e tal, não sei. Mas o filme é lindo, tocou meu coração. Eu falei, ai meu Deus, Papa Francisco, você ganhou 2 votos meus agora, tá? Eu vou rezar para você toda noite agora, porque eu não gostava muito dele não, mas agora eu rezo para ele 2 votos, tá? Então se a gente parar, por quê? Você vai lá, você transita, você não precisa nem ter ido lá em São Pedro. Vai lá ver aquela multidão lá, do mundo inteiro voltada para isso. Vai numa mesquita para poder ver como é. No mundo muçulmano, árabe, para poder saber lá como é que eles lidam com isso. Entra lá no Zulai, aqui é o mais pertinho que a gente tem, em Cutia, ou o outro lá da Lama Tsering, que está lá do outro lado de Cutia, perto da Kelly ali, tá? O templo budista tibetano, do outro lado da estrada. Eles não estão na busca da paz e do ressignificar-se. Nós que vamos tomar o nosso passe, nosso A2, nosso P3E, fazer as nossas exposições de evangelho, fazer os nossos atendimentos fraternos, nós não estamos no nosso religare? Claro que estamos. Mas aí a gente recebe no atendimento fraterno, na consulta, e fala assim, esse daí vai na macumba lá, por isso que está carregado. Por que que acontece isso? Porque nós somos ego. E por que que nós somos ego? Porque nós nos sentimos poderosos. Eu cheguei no melhor lugar que eu podia estar. Na escala mais evoluída da possibilidade de religare. Quem foi que falou? Não tem mais nada depois disso? A gente não aprendeu nada quando a gente assistiu Newton Bonder, que é um baita de como se fala, de um judeu, e eu acho que fala com uma clareza, com uma verdade do aqui e agora para a atualidade. Quando a gente assistiu lá o filme, a hora que voltar a peça com a Clarissa, tudo bem? A Alma Imoral, lá no Teatro Eva Hertz, tá? Eu vou assistir 500 mil vezes se precisar. Gostaria que vocês fossem juntos também. Choca. Ai, porque ela fica pelada no palco, né? Não, você nem lembra que ela tá nua. Choca a provocação que em 80 minutos ela, num monólogo, faz, embasada lá na obra do livro do Newton Bonder, que virou aquele documentário que nós já discutimos aqui no Cinema Transpessoal, com a possibilidade de poder dizer, tá, o que é transgredir? Você vai ficar aí na caixinha o tempo inteiro? Cordeirinho com a cabecinha baixa, cabresto, usando o tempo inteiro e permitindo que o universo, de uma certa forma, determine regras de acordo com a parte humana. Não é o universo consciência suprema. É o homem manipulando as informações para poder manter aquilo que a Rita, acho que se não me engano, colocou, da história de que o brasileiro tem muito poder. Mas é bom mantê-lo dentro desse lugarzinho de cabresto, porque assim, né? Você vê que, inclusive, o mundo inteiro faz um movimento, né? Tirando os países não aplicados ao capitalismo, né? Mas assim, faz todo um movimento para poder manter o nosso país nesse lugar que a gente se encontra. Eles não ajudam para que a gente saia disso. Porque a gente é uma potência fodida, no bom sentido da palavra. Se a gente se empoderasse da gente mesmo, gente, não teria ninguém para nós, tá? Não é que a gente é a última bolacha do pacote também, não. Não é isso. Mas a gente é capaz. Uma terra onde, numa cidadezinha esquecida no fim do mundo, onde o Judas perdeu as cuecas, porque a calça ele perdeu bem antes. Tem a igreja católica, 2 casas, uma igreja evangélica, 2 casas, um terreiro de umbanda, 2 casas. Ué, como assim? Oi? Como assim? Ninguém está negando que não está existindo essa coisa toda dessa incompreensão
que existe é a possibilidade da não, como se fala, violência com relação aos outros credos. Sim, a gente está vendo isso acontecer, em cidades grandes até. Mas porque as sombras, de uma certa forma, estão sendo cutucadas graças à luz que está sendo focada, direcionada nesse local, nesse momento. É para limpeza, é para nossa depuração dos nossos estados ordinários de consciência. E aí, Vitor, você continua insistindo nisso por quê? Porque a gente está transitando a cartografia de consciência do Roberto Crema. Nessa fala, que não foi premeditada, aí está embutido persona, o ego, a sombra, o inconsciente familiar, o inconsciente cultural, o inconsciente arquetípico, o inconsciente cósmico, o inconsciente angelical, o noético. E cada um vai ter um jeito de poder expressar esse lugar do noético, do luminoso. Porque tem uma trajetória na vida, a sua trajetória é completamente diferente da do outro, como cada um aqui falou até agora. Não dá para pedir que a experiência seja a mesma. Calma, papai não tá brigando não, tá falando alto, mas papai não tá brigando. É que italiano fala assim mesmo, fala fervendo, parece uma champanhe ou uma Coca-Cola querendo explodir, né? É que ele tá aqui do meu lado agora me olhando, falando, nossa, ele atende tão calminho, o que será que aconteceu que ele tá agora gritando nesse microfone com aquele aparelho lá, onde ele fica parado o tempo inteiro? Não é, gente? Nas suas atitudes de dia a dia, porque a gente vai fazer uma pausa para o intervalo, tá? Mas então eu quero deixar uma lição de casa para a gente, quando retornar, a partir disso, partir desse questionamento. Na sua questão do dia a dia, quantas experiências acontecem onde toda essa cartografia da consciência se manifesta? Pega uma questão X qualquer que você esteja tentando resolver, que seja uma dificuldade para você nesse momento, e que já consciente, já trazido à luz da sua consciência, tudo bem? Mesmo que você ainda não tenha conseguido chegar lá, na resolução do objetivo, do melhorar a estabilidade, seja o que for, esta dificuldade que se apresenta. Pega essa questão e tenta dissecar o problema, encaixando os elementos que são da persona, do ego, da possibilidade do inconsciente familiar, da possibilidade do inconsciente transcultural, o que faz parte do inconsciente cósmico, do angelical, do noético. São 5h20 da tarde, é isso? Sem óculos, parece que é isso que eu estou enxergando. É 5h20. Vamos até às 5h40, nosso intervalo. E a gente volta abrindo o nosso segundo espaço do momento de hoje, pensando um pouquinho a respeito disso, porque aí já seria o item 9 do nosso capítulo de hoje. Nós encerramos esse capítulo da consciência, da cartografia da consciência. Tá bom? Então, ó, são 5h20 e 5h40 nós voltamos para dar continuidade. Tá bom? Até já, gente. Beijos. Beijos das crianças, tá? Que agora eu vou cuidar do Nico.